Olá, sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos comentar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li no Kindle, na edição da editora Antofágica, e vamos comentar um pouquinho. E antes de começar essa resenha, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixe seu curtir, um comentário, compartilhe com outras pessoas. Tudo isso ajuda e muito o crescimento do canal. Toda vez que eu vejo um filme e eu descubro que o filme foi baseado em algum livro, eu sempre fico muito curioso para ler o livro e fazer as devidas comparações e etc. E o Frankenstein, eu já sabia, né, que era sobre uma adaptação de um livro e tinha um certo interesse em ler. E eu assisti a versão do Del Toro pro Oscar, né, e pro Globo de Ouro, enfim, que estava concorrendo. E me despertou o interesse de ler o livro e entender se as temáticas realmente eram parecidas e etc. Então eu aproveitei que tinha o livro no Kindle Unlimited e comecei a ler. Bom, primeiro de tudo, eu acho a adaptação, né, cinematográfica, essa específica do Del Toro em relação ao livro, muito diferente. Basicamente, eles pegaram os personagens e fizeram outra coisa. Acho que a função que os personagens tomam na narrativa e as mudanças que essa adaptação quis fazer interferem demais na história e na construção desses personagens. Então, me incomodou um pouco porque vira outra coisa, né? São sensações muito diferentes e os porquês e a essência da história eu sinto que mudam um pouco, apesar das suas semelhanças pelos personagens, né, enfim. Então, mas muita coisa muda. Já no início do livro, eu já percebi algumas mudanças gritantes e com o andar, assim, da leitura, isso foi ficando cada vez, mais distante. E tem coisas que eu gosto no filme, tem coisas que eu prefiro do livro e vice-versa. Frankenstein é um livro que fala um pouco sobre, o que faz um ser humano, a essência humana, a dignidade humana, tudo isso é discutido muito aqui. É um livro bem filosófico, apesar dele ser colocado nessa caixinha do horror e etc. Não acho um livro de terror, assim, no sentido de, ai, você vai ter sustos e etc. Ele não é esse tipo de leitura. É um livro que tá ali na essência do gótico, dessa coisa do, é basicamente um primeiro livro, assim, nessa vibe, até também sobre ficção científica. Mas não é um livro para te dar susto e criar uma atmosfera muito aterrorizante. Ele traz mais essa discussão filosófica sobre o assunto. É um livro que para mim foi uma leitura meio arrastada, não foi um livro que eu li com aquele prazer que a leitura super flui, e acredito que muito pelo tom dramático do Victor Frankenstein. Hoje em dia já é mais popular isso, mas só para quem não teve contato com a obra, Frankenstein, na verdade, é o nome do cientista, não do monstro. O monstro só é chamado de um monstro, ele não tem um nome. Mas o Frankenstein é extremamente dramático e repetitivo. Então, deixa a leitura bem maçante. Ele repete o tempo todo: ai, como ele é sofrido, ai, como a ideia dele de criar um monstro foi problemática e agora a alma dele está em tormento. E ai, o dia está bonito, mas a alma dele nunca ficará feliz com a beleza do mundo, porque nossa, como ele está atormentado pelo que ele fez. Nossa, é esse dramalhão o livro inteiro. Ele é muito prolixo nesse sentido. Eu acho que tem 2 momentos que o livro dá uma guinada, assim, que me causou mais interesse, mas quando voltava para o Frankenstein eu estava assim, preguiça. E o livro é um pouco longuinho, ele não é tão curto não, ele também tem uma média aí de 400 e poucas páginas, não é um livrinho curtinho, assim, de 200 que você lê rapidinho, ele é bem arrastadinho. Então, eu acho que, o primeiro momento que ele que ele se tornou mais interessante foi no primeiro ataque do monstro, que traz toda a discussão sobre a inocência. Acho que é Justine o nome da moça, não lembro, não tenho certeza. Mas esse episódio, assim, que já já eu conto mais detalhes, eu acho que é bem interessante. E depois, quando o monstro, na verdade, aparece e ele vai contar o que ele viveu quando ele se afastou do Frankenstein. E essa história toda dele com a família,
lá, e aí a história do turco, toda essa parte é muito mais interessante, uma fofoca que vem aí dar uma edificada no livro, porque de resto ele é bem entediante. Também é um livro que eu não pretendo muito reler na vida não, acho que foi uma vez e é isso. Então algumas diferenças bem gritantes, assim, entre o livro e o filme. Então aquele começo todo do filme, do monstro indo atrás do Frankenstein, destruindo, matando todo mundo, que aliás, o monstro, não que ele não seja violento no livro, ele mata umas 3, 4 pessoas no livro, mas no filme, nossa, ele sai arremessando todo mundo e tem aquelas mortes trágicas que joga não sei o quê, e bate a cabeça, explode, morre, umas coisas assim, sabe. No livro não, ele mata enforcado mesmo e é isso. Não é assim também. Eh as coisas acontecem de uma outra maneira, assim, já nesse início. O livro é uma narração da narração, basicamente, né, então o pessoal lá tem um problema na embarcação mesmo, no início, lá no gelo, e aí eles acham o Frankenstein lá e ele é abrigado no barco, e aí ele começa a contar para o capitão lá as coisas, e o capitão estava escrevendo umas cartas acho que pra irmã dele, se eu não me engano. E aí ele começa a contar o que o Frankenstein tá contando pra ele. Então vira uma narração da narração. Eh, e aí ele começa a contar a história dele. Então aquele trecho todo do filme sobre a infância dele, na verdade não existe. A do pai dele ser rigoroso e pi nada a ver, o pai dele é mó suave, o pai dele apoia ele em tudo. Eh, também não tem essa ruptura com a família tão cedo. Ele tem a perda da mãe, de fato, e como a Elizabeth entra nessa história toda também é um pouco diferente, né. Basicamente a mãe dele estava passeando, viu uma menina órfã, gostou dela e decidiu adotar. Não tem muito mistério essa parte. Então a Elizabeth é levada para esse convívio, e ela é criada como se fosse uma prima do Frankenstein, mas desde jovens já tem uma pretensão de casá-los no futuro, assim. E aí uma época a Elizabeth fica doente, ela pega acho que escarlatina, e a mãe vai cuidar dela, e aí a mãe dela acaba contraindo e morrendo, mas a Elizabeth fica viva. E o pai continua lá. Quando ele fica mais jovenzinho, o Victor é enviado para estudar, fazer faculdade e tal. E aí é né, um pouquinho antes disso que ele se interessa por alquimia, ciências e etc. E aí ele tem esse surto de querer tentar fazer a vida acontecer, né? Fazer a vida no seu laboratório. Mas não tem essa coisa dele se isolar, ir para o meio do nada e fazer isso. Ele faz lá onde ele estava vivendo mesmo. Leva um tempo aí, acho que é uns 2 anos até ele conseguir. E o livro realmente é um pouco oculto o que é esse processo. A autora joga aquela do tipo, "Ai, não vou narrar como que ele fez para construir a vida humana para ninguém decidir fazer isso por conta própria". Então não, né, o filme traz um pouco mais sobre esse processo, que é legal de ver em cena, mas o livro é bem sucinto nessa parte, fala só dos esforços dele e de repente a criatura ganhou vida. E aí não tem esse contato todo da Elizabeth com o monstro, não existe essa relação entre eles, que no filme é muito importante. Não tem, né, em nenhum momento, assim, no livro. E também uma outra mudança que eu acho, além dessa da do pai, que eu acho que é bem impactante, me pega um pouco, porque torna meio que justificável, é como se assim, né, vamos mostrar a história passada do personagem pra isso, eh ser a justificativa do porquê que ele quis ser assim. Não sei se tudo precisa dessa justificativa toda, né, enfim. E não tem nada disso no livro, ele quis porque ele quis, e ponto. E aí a Elizabeth não casa com o irmão dele, não tem esse rolê dela ser a cunhada dele e ele ficar tentando ter algo com ela, sabe. Não tem essa história toda, e que me pega um pouco no filme, não entendi muito pra que aquilo, essa relação dela com o monstro também não existe. Então eles criaram, sabe, são mudanças sutis, mas que fazem muita diferença, né. Só o fato dela ser prometida em casamento a ele e ela não ter tido uma relação com o irmão dele, já muda grande parte do filme. O fato dela não ter contato com o monstro também muda muito. O fato dele não ter se passado com o pai também. Então, assim, são tantas mudanças que chega um momento que você fala: "Nossa, na verdade verdadeira, são os mesmos personagens, mas num contexto muito diferente". E aí, pouco depois que o Frankenstein criou o monstro foge e eles vivem separados, assim. Eles vão se reencontrar um pouco depois.
que é mais ou menos na metade do livro, né? No filme é bem no finalzinho que eles se encontram, pro Frankenstein pedir uma companheira pra ele. No livro isso é mais ou menos na metade. E aí nesse momento que o Frankenstein, que o monstro, aliás, conta tudo que ele viveu, dele conhecer aquele senhor cego, etc, e dele ajudar essa família. É, E aí, nesse momento que ele conta esse envolvimento, que também é bem diferente do filme. O filme acho que não tem os mesmos personagens, não conta muito disso, mas aí tem um contexto bem forte lá no livro, que, nossa, eles moravam em outro país, eles estão refugiados e pobres por conta desse rolê deles terem que fugir de um país. E o filho se apaixona por a filha de um turco que foi preso, e que aí eles ajudam a esse turco a sair da prisão. E aí ele promete a filha dele em casamento por isso, mas depois ele pretende dar um golpe e não entregar a filha dele. Mó surto, mas essa parte é a mais legal de ler, assim, essa parte é bem, bem interessante. E é por isso que a família tá vivendo ali isolada ali naquele contexto, e também vivendo né, o Frankenstein acha, o monstro. O monstro acha que eles estão vivendo na pobreza, por isso que os filhos são meio tristes, mas na verdade é por toda essa situação que eles viveram de ter que fugir, e ele não conseguir levar a esposa dele. Depois ela aparece lá, enfim, mó treta. Só que o senhor realmente consegue ter uma conversa com ele por ele ser cego, então ele não tem uma questão de preconceito com o monstro, mas pouco depois os filhos chegam, e o filho bate nele, e aí que começa, ele começa a ter raiva do mundo, porque ele é tratado assim pelas pessoas, e aí uma sede de vingança começa a surgir. E aí ele de fato quer uma companheira para que ele pelo menos tenha uma semelhante, né, no meio do mundo, que ele já percebeu que ele não vai ser acolhido, né. Mas e aí nisso o Frankenstein promete que vai fazer, né, mas ele decide não fazer. E aí isso, o monstro fala: "Ah, então tá bom, eu sei que você vai se casar", que ele vai se casar com a Elizabeth, e ele fala: "Eu vou aparecer no dia do seu casamento". E de fato ele aparece e mata a Elizabeth. Por isso que eles não têm nenhuma relação anterior, ele só aparece nesse dia e mata ela. Então não tem todo aquele rolê do irmão dele, e aí do Frankenstein chegar e jogar o irmão dele, bater a cabeça e ele morrer, sabe esse rolê todo? Não tem. E tem uma discussão sobre a justiça também, porque o monstro mata é, um irmão do Frankenstein, isso antes, lá, mais entre o começo e o meio do livro. E uma outra moça é condenada. Isso me irrita muito no livro, porque ele fica se martirizando pela criação que ele fez, ele vê as consequências negativas disso na prática, né? Por exemplo, a menina foi condenada à morte porque acusaram ela da morte que o monstro causou. O Frankenstein sabe disso e ele faz o quê? Nada. Então todo o drama dele não me compra, porque ele só se martiriza, mas ele continua sendo egoísta a ponto de não fazer nada. E, em geral, ele julga pra caramba o monstro, mas ele criou e ele não teve responsabilidade alguma. Ele botou no mundo e foi igual os pais de hoje em dia: compra cigarro e vai embora. Ele fez exatamente a mesma coisa e ele ainda condena o monstro, como se ele não tivesse razões para fazer o que ele faz, ou de pelo menos ele tentar ajudar o monstro. E não tem nada. Ele simplesmente, tipo, nossa, você é horroroso, você é violento, você mata as pessoas, você é um monstro. E o que ele faz pra tentar mudar isso? Nada também. Então eu não compro o draminha dele, porque é puramente psicológico e egocêntrico. Ele não faz nada pra mudar. E, e fica assim até o final, que ele vai adoecendo, 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 até que ele morre. E o Frankenstein perdoa meio que ele no final. Ele entende que essa sede de vingança dele não vai dar em nada. Então ele se despede do seu criador ali, e ele sai na promessa de que ele vai para um lugar e vai acabar com a própria vida pra acabar com essa história, porque ele também não vai se encaixar no mundo de alguma maneira. Então o livro caminha um pouco por esse sentido. E o filme traz uma coisa assim que eu acho interessante sobre a dignidade humana. Tem uma cena com a Elizabeth que eu acho muito legal no filme, que é quando o Frankenstein leva ela até o monstro e ele tá acorrentado. E ela fala pra ele: "Nossa, mas por que que ele tá acorrentado?" Aí eu falo assim: "Ah, é porque assim eu consigo controlar ele melhor, e pipipi". Ele não sabe o que que isso significa. E ela joga pra ele: "Mas você sabe o que significa. Então, assim, por que que mesmo você sabendo o que isso significa pra nós, você aprisionar alguém,
você faz na desculpa da ignorância do outro. Então tem umas cutucadas, assim, durante o filme que eu acho muito interessante, apesar de achar o filme também um pouco maçantezinho, assim. Então eu acho que o filme começa a ficar interessante a partir de 1 hora, mais ou menos. Mas confesso que eu não acho que é um filme de indicação a prêmios, etcétera, acho meio, enfim, meio piegas. Acho que eu não sou muito fã do Del Toro também, dando uma análise no trabalho geral do que eu já vi dele, nenhum me pegou muito. E acho que as motivações, essências e etcétera dos personagens são bem diferentes do material original. Enfim, mas tem umas cutucadas interessantes ali. Acho meio brega também, tipo assim, a narrativa toda da história, do ponto de vista do Frankenstein, depois do monstro. Apesar de ter um pouco isso no livro, é bem mais curta. O monstro narra um trecho bem curtinho. E não sei se precisava ser assim, e tem essa coisa do cara. Eu falei isso no vídeo do Morro dos Ventos Vivantes. Essa coisa de alguém vir narrar, uma voz de fundo, acho meio brega. Enfim. Mas acho que o tema do Frankenstein me interessa, mas nem o livro, nem o filme tem uma abordagem que eu acho super interessante, assim. Acho que a discussão filosófica do que está acontecendo ali é muito relevante, é muito legal, mas o modo não me atrai tanto. Eu acho que é a mesma sensação que eu tenho com o tema do duplo. Eu acho o tema do duplo na literatura muito interessante, mas até hoje não teve nenhum livro que eu li que eu amei. Então, por exemplo, o Jekyll and Hyde, né, do Robert Louis Stevenson, eu li o livro, eu adoro a temática, os personagens, mas eu acho o livro chato. Só o último capítulo que eu gosto. Então, não foi um livro que me surpreendeu, fiquei bem decepcionado porque eu esperava que fosse um livro super legal. E o Duplo, do Dostoiévski, também é um livro que eu super queria gostar e tal, e também achei super maçante, assim. Então, eu gosto do tema, mas não necessariamente das obras que fizeram isso eu gostei. Talvez um outro autor, um outro contexto, uma outra história, outros personagens, talvez eu goste. Não é um assunto encerrado, obviamente. Tem muitos outros que vão falar sobre o duplo ou sobre o monstro, né? Criador, criatura, dignidade humana, etc. O que faz um ser humano e tal, acho que podem me atrair mais. Inclusive, talvez uma adaptação, sei lá, moderna do Frankenstein, talvez me atraia mais. São coisas que eu preciso investigar, conhecer e depois uma ter mais repertório para entender melhor o que me atrai mais no assunto. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem mais uma vez seu comentário, seu curtir, se inscrevam no canal. Se quiserem pedir outros livros, filmes, etc., fiquem à vontade. Me sigam nas minhas redes sociais e acompanhem os próximos vídeos do canal. Até mais.